Olá, gente, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais uma live. Sejam muito bem-vindos. Essa aqui é a nossa quarta live já. É um prazer você que está chegando, você que está começando aqui a assistir o canal da Ambigel. Caso você não tenha se inscrito ainda, ative o sininho, já se inscreva no nosso canal, pois estamos constantemente postando novos vídeos. Estamos constantemente a toda segunda-feira realizando uma live nova sobre algum assunto relacionado ao geoprocessamento. Estamos realizando nesse dia o nosso Geo Talking, em que nós trazemos algum especialista, algum novo convidado para discutir sobre algum tema relacionado ao geoprocessamento. E o tema de hoje é utilizando o geoprocessamento na conservação da água e do solo. Vamos aguardar alguns minutinhos já para as pessoas chegarem, para poderem participar, fazer as suas perguntas, interagirem conosco. Enquanto isso, inscreva-se aqui no nosso canal, como eu disse, deixe o seu comentário, fale de onde você é, se você tem alguma dúvida. Caso você não conheça os nossos convidados, nós faremos um bate-papo aqui com eles, em que eles contarão um pouquinho mais da sua experiência, da sua formação, sobre esse tema relacionado ao geoprocessamento e a conservação da água e do solo, mas também você encontra uma descrição completa do currículo deles lá no post que fizemos no nosso Instagram. Então, se quiser saber mais sobre esses dois gênios da engenharia, então frequente lá o nosso Instagram e nós postamos o currículo deles completinho lá, tá bem? Então deixe aqui os seus comentários, vai fazendo aqui a sua sugestão de bate-papo para próximas lives. E primeiramente eu quero agradecer Júlia, Sônia e Gabriela Gesualdo, muito obrigado por aceitarem esse convite, participar aqui da live da Ambigel. É um prazer enorme ter vocês. Vocês querem? Obrigada, Mag. Estou muito feliz de receber vocês aqui hoje. Para quem não nos conhece, nós somos, além de colegas de profissão, também somos grandes amigos. Vocês vão entender um pouquinho mais a partir dessa live, a nossa conexão, entender que trabalhamos juntos em diversos projetos. E é um prazer enorme receber vocês aqui, viu? Gente, então... Para mim é um prazer, viu? Eu quero agradecer o convite que você fez, em nome da Ambigel. Fiquei muito feliz que recebeu o convite e acho que vai ser um bate-papo super interessante. Muito obrigado, Gabi. Sim, eu também fiquei muito feliz com o convite. Primeiramente, além de agradecer o convite, eu quero parabenizar a equipe da Ambigel, em nome do Dimag, que vai estar conduzindo essa live hoje. E vai ser um bate-papo muito legal. Então, vocês já tiveram um tempinho de arrumar-se, sentar, pegar o seu copo de café ou de água, pegar o seu furinho, que vamos então começar a nossa live de hoje. Como eu havia comentado, o tema da live de hoje é utilizando o geoprocessamento na conservação da água e do solo. Eu gostaria de fazer então a leitura de um pequeno texto instrutivo sobre esse assunto, caso você não tenha muitos conhecimentos sobre a área. E o texto é o seguinte: o solo e a água são recursos estratégicos que contribuem para a segurança alimentar e a gestão de serviços ecossistêmicos. O solo é uma camada superior da Terra, fina e muito vulnerável. É composto por partículas minerais, sendo elas a matéria orgânica, micro-organismos, ar e água. Os processos de formação do solo são muito lentos e necessitam de longos períodos de formação. Em planícies de clima temperado são necessários mais de 100 anos para a formação de uma camada de apenas 1 a 2 centímetros de solo. A degradação, seja ela física, química e biológica do solo, fica evidenciada pelo aumento dos processos erosivos que na América do Sul afetam cerca de 14% da superfície terrestre. Na água, os problemas básicos são inúmeros, a citar a diminuição da disponibilidade da água e a perda de sua qualidade. Como então viver num mundo com crescente população e ao mesmo tempo em que ocorre uma crescente depredação dos recursos naturais? Júlia, nesse contexto, eu queria te perguntar como podemos conviver nesse mundo de crescente depredação dos recursos naturais e uma crescente população? Então, eu estava aqui prestando atenção no que você estava lendo e fiquei me perguntando
que poucas pessoas, às vezes, tratam o solo como também um recurso. A gente se fala muito de recursos hídricos na nossa área, né, de hidrologia, mas às vezes a gente esquece que o solo também é um recurso muito importante, que também desempenha um papel tão importante como a água na sociedade. E, assim, ao meu ver, hoje em dia, está cada vez mais desafiador fazer com que o conhecimento da academia ela chegue na prática, chegue lá nos tomadores de decisões, seja tanto no setor privado, também como no setor público. Então, eu acho que nesse contexto de crescente degradação e tanto a degradação por parte antrópica como a exacerbada pelas mudanças climáticas, eu acho que o fator principal que a gente, como comunidade científica, como setor privado, como setor público, deveria aplicar mais os conhecimentos que é gerado dentro da academia. Entendi. Júlia, acrescenta um pouquinho a sua fala, você contando sobre a sua formação, com que propriedades você está dizendo hoje, participando dessa live, e com que propriedade você consegue descrever as respostas que você acabou de dar. Sua formação, os seus trabalhos. Faz um breve resuminho para as pessoas que estão nos assistindo te conhecer mais. Eu sou engenheiro ambiental de formação. Eu me formei na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu sou campograndense. Fiz mestrado aqui também, sempre na área de recursos hídricos. Assim, rapidamente, o curso de engenharia ambiental, ele sempre tem duas grandes vertentes, né? Ou saneamento ou recursos hídricos. Desde o início, eu sempre gostei muito de hidrologia e resolvi seguir essa linha de pesquisa desde assim, de muito cedo. Eu faço iniciação científica desde o segundo ano da faculdade, sempre trabalhando com sensoriamento remoto como suporte de gerenciamento dos recursos hídricos. Tanto é que esse foi o meu projeto de iniciação científica, o uso das geotecnologias, né, como suporte ao gerenciamento dos recursos hídricos. E hoje eu sou doutorando na Universidade de São Paulo, na Escola de Direito de São Carlos. Meu projeto inicial foi continuar trabalhando com sensoriamento remoto. Eu posso até falar disso depois. A gente vai explorar. É só dando um spoiler para você que está nos ouvindo, viu? Fiquem tranquilos que nós vamos explorar bastante esse tema e você vai conseguir entender como que esse projeto de doutorado do Júlio envolvia geoprocessamento. Hoje, assim, eu não utilizo tanto geoprocessamento no meu doutorado, mas também ela é uma ferramenta muito importante, principalmente porque eu estou trabalhando com modelagem hidrológica. E a gente sabe que no Brasil, né, os dados são algo muito precioso, muito escasso. Então, muitas vezes a gente recorre ao uso do sensoriamento remoto para poder fazer modelagem ou estudos assim que requerem uma quantidade de dados muito grande. Então, hoje, atualmente, o meu projeto de doutorado é relacionado aos serviços ecossistêmicos providos pela água em escala de bacia hidrográfica. Assim, trocando em miúdos, eu pretendo investigar o custo-benefício das práticas conservacionistas que são executadas dentro de programas de pagamento por serviços ambientais. Entendi. Gabriela, aproveitando já esse contexto que as pessoas estão conhecendo, os nossos convidados de hoje, aproveita para se apresentar um pouquinho, para contar um pouquinho da sua história e como ela está relacionada à gestão de recursos hídricos e à conservação do solo e da água. Ótimo, Edmag. Bom, eu e a Júlia, nós somos parceiros há muitos anos, né? Eu sou engenheira ambiental, também formada na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ou seja, a gente se conheceu lá na graduação. Depois eu também fiz mestrado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, junto com a Júlia, e eu fiz meu mestrado focado bem nos recursos hídricos, mas antes de eu fazer mestrado, eu trabalhei um pouco também na área de saneamento, bem como a Júlia falou, que tem essas duas vertentes.
eu resolvi explorar essas duas vertentes. E eu posso afirmar aqui com certeza que essas duas vertentes a gente precisa do geoprocessamento como base. Assim, eu acho que o geoprocessamento ele é a base de tudo. Por exemplo, no meu projeto de doutorado, eu posso não utilizar... inclusive eu faço doutorado também no PPG-SHS, lá da USP, junto com o Dimag e com o Júlio, são meus colegas de doutorado. E assim, no meu doutorado eu posso não utilizar o geoprocessamento diretamente, mas ele é a base para outros diversos processos. Por exemplo, a modelagem hidrológica, que é realizada dentro do ambiente GIS. Por exemplo, a gente precisa de dados de precipitação, mas não tem. Aí a gente pega aqui dados de satélite. Então, uma hora ou outra você vai precisar do geoprocessamento. Então, assim, sem dúvida nenhuma, é a base para todos os estudos, seja hidrológico, seja saneamento. É isso que nós estávamos até conversando na semana passada, sobre como as pessoas acabam se esquecendo, ou na verdade imaginando que eu não tenho necessidade, não tenho afinidade para trabalhar com o geoprocessamento, e as pessoas acreditam que as atividades relacionadas ao geoprocessamento são apenas aquelas em que você vai produzir e viver de mapas, você vai viver de análises envolvendo apenas sensoriamento remoto, enquanto é completamente oposto. O geoprocessamento ele é uma disciplina, uma ferramenta transversal em que você utiliza e aplica para diferentes ferramentas, para diferentes análises, sejam elas hidrológicas, sejam elas de qualidade da água, de saneamento, de gestão de recursos hídricos, conservação do solo, como a gente vai ver e discutir hoje um pouquinho mais. E as pessoas esquecem que o geoprocessamento está relacionado e faz parte de pequenas análises em que você constantemente, como analista ambiental, como é o nosso caso, que a gente utiliza, não é? Exatamente, concordo. É um processo base, né? O geoprocessamento é como se fosse o cálculo para a engenharia. No nosso caso, a gente precisa, uma hora ou outra, a gente vai precisar de geoprocessamento. Então, assim, todos têm que saber, é o mínimo que a gente precisa saber. Júlia, eu queria aproveitar que você contou um pouquinho da sua experiência, contou como ela está relacionada à conservação da água e do solo, e eu queria que você me contasse um pouquinho mais em que no seu mestrado você desenvolveu e estudou como o uso do solo impactava na conservação da água e do solo. Eu queria que você explicitasse um pouquinho mais e discutisse sobre como a vegetação ela pode estar diretamente correlacionada, então, à conservação do solo. Contasse como foi a sua pesquisa de mestrado. Sim, esse tópico é muito interessante e, inclusive, a função da vegetação dentro dos recursos hídricos e do uso do solo, ele é amplamente discutido hoje e é muito pouco entendido. Por exemplo, hoje em dia é difícil bater o martelo com certeza e falar assim, não, florestas está extremamente e positivamente correlacionado com a produção de água dentro da bacia hidrográfica. É preciso considerar que bacia hidrográfica nós estamos falando, que bioma, que tipo de floresta. Então, dentro desse contexto, no mestrado, eu comecei a trabalhar, a investigar essa lacuna, né, que existe. E aqui em Campo Grande, nós temos um programa de pagamento por serviços ambientais implementado na bacia manancial, que abastece cerca de quase 50% da população. E o intuito era conseguir mensurar hidrologicamente qual que era a resposta dessas práticas conservacionistas de conservação de água, conservação do solo, na produção de água da bacia. Ou seja, essas práticas que a gente está aplicando, tanto de reflorestamento, de recuperação de áreas degradadas, de adoção de terraços, todas essas práticas, elas realmente... ressaltar que essas práticas são super simples, que quando a gente fala prática conservacionista, às vezes o pessoal pensa em um negócio super elaborado, mas não, é como o Diego está falando, são práticas simples, de você cercar uma nascente, de fazer um terraço, de reflorestar. Exatamente. E
o que a gente quis descobrir com isso era se essas práticas realmente impactam positivamente a produção de água. A produção de água aumentou ou não durante esse período em que essas práticas foram realizadas. E nós descobrimos que, sim, houve aumento, houve uma tendência de aumento da vazão de base do rio, ou seja, todas essas práticas conservacionistas contribuíram para que a vazão no rio aumentasse. E no doutorado, eu quis continuar, né, investigando isso, para tentar saber realmente, comparando mais de uma bacia em diferente bioma, qual é o papel do uso e ocupação do solo, qual é o papel da vegetação e, principalmente, qual é o papel das florestas dentro desse contexto de produção de água. Reflorestar 100% da bacia é bom ou não? Fica aí o questionamento. Vamos ficar esperando pelos resultados dessa pesquisa, hein? E aí eu ia te perguntar, assim, e quais foram as conclusões que preliminares que você conseguiu chegar no seu mestrado? Qual é o papel da vegetação? Então, foi muito importante, e tudo isso, né, já que o tema dessa live é o uso de geoprocessamento, eu usei geoprocessamento em todas as partes da minha análise. Desde geração de mapas de erosão, de declividade. De mapeamento da própria vegetação, né? Sim, inclusive eu achei muito legal, porque eu acompanho a página de vocês no Instagram, e todas aquelas aulinhas. Gente, é um passo a passo, assim, para a vida. Você sempre vai usar. Salvem as aulinhas aí da Ambigel, porque vocês sempre vão usar. São muito úteis. E voltando ao assunto, o que a gente descobriu foi que, principalmente, o fato de manter sempre o solo coberto é muito importante. Seja com o cercamento de matas ciliares, para que o gado não entre, o uso de terraços. Ele tem um papel, com certeza, assim, a gente já pensa em erosão. Mas, consequentemente, com isso vem também a infiltração. Então, mais água infiltra, mais água recarrega o aquífero e mais água é armazenada dentro da bacia. Eu já aproveito para até fazer aqui essa definição sobre erosão. As pessoas têm um conceito comum sobre o que é erosão, mas, ou seja, de que é um fenômeno depredativo. Sim, é um fenômeno depredativo, mas se trata inicialmente de um fenômeno natural em que, associado a atividades antrópicas, ocorre uma intensificação, viu? A erosão não se trata, propriamente dita, de um fenômeno antrópico. Ela é um fenômeno natural, obviamente, em que, a partir do evento de precipitação, ocorre o destacamento e a remoção, transporte e deposição de partículas do solo, ou seja, um processo natural, mas que, devido às ações antrópicas, ocorreu-se uma intensificação acima dos limites naturais, resultando, então, em prejuízos inúmeros, né? Tais como até mesmo o mais simples, que é a deposição nos leitos, os cursos d'água e resultando no assoreamento. Ok? A degradação está exatamente aí, né? O processo erosivo ela está ocorrendo muito mais rápido do que o processo de pedrogênese, né? O processo de formação do solo. Com isso, remove nutrientes, entre outras coisas, né? Outros problemas, sempre do próprio local como fora. O empobrecimento do solo também, né? Além de você poluir os recursos hídricos, seu assoreamento de lagos, rios, você ainda tem um empobrecimento desse solo. Então, para você como produtor rural, por exemplo, isso é muito ruim. E com práticas conservacionistas simples, você consegue reverter esse cenário. O solo é um recurso, né? Principalmente para os agricultores. Sim. E a gente acaba se esquecendo, né? Que como a gente consegue controlar todas essas práticas com atividades simples.
Uma das coisas que agora eu vou até contar um pouquinho sobre a minha experiência é que a gente consegue, na verdade, como você mesmo comentou, nós temos recursos limitados no país, sejam eles financeiros, de pessoas, ou até mesmo de você não conseguir realizar tais atividades porque nós temos outras prioridades no nosso país. Então, é extremamente importante que você tenha uma priorização de recomposição da vegetação, de recomposição do solo em uma bacia. E como priorizar tais atividades em uma bacia. E esse foi um dos tópicos que eu trabalhei no meu mestrado, em que nós conseguimos priorizar quais eram as áreas que tinham maior propensão a eventos erosivos. E no caso nós utilizamos a RUSLE, que por acaso você não conheça, é a Equação Universal de Perda de Solo Revisada. Nós também temos a USLE, que é a original, que é a Equação Universal de Perda de Solo. E nós temos outras variáveis, outras modificações que foram aplicadas a essa equação, que é a equação revisada, que é a RUSLE, e a equação modificada, que é a MUSLE. E para cada uma dessas variáveis, nós temos a junção e a sobreposição de algumas características associadas à erosão, sejam elas a topografia, o uso e ocupação do solo, a pedologia, a erosividade e as atividades de práticas conservacionistas. Essas 5 variáveis que hoje, então, estão associadas a essa equação universal de perda de solo revisada. E nesse contexto de aplicação, nós temos que distribuir e aplicar cada uma dessas variáveis a um contexto espacial. E como correlacionar isso? Através de geoprocessamento. Ou seja, nós baixamos, então, cada uma dessas camadas em shapefile e nós sobrepomos, então, criando um conjuntinho como se fosse um Lego, em que você olhava de cima para baixo e você consegue enxergar, é meio que isso, né, Júlia? Você consegue enxergar áreas que são mais propensas a, então, ocorrer esses eventos erosivos. E nós aplicamos a bacia do Rio Guandu, lá no Espírito Santo, e nós conseguimos identificar quais são as áreas mais propensas à erosão. Consequentemente, do ponto de vista prático, nós conseguimos identificar quais eram as áreas mais propensas às erosões, então a rastro de sedimento, a um empobrecimento do solo e, consequentemente, mais custosa do ponto de vista de agricultura, visto que o agricultor deveria, então, colocar mais, ter um maior cuidado com aquele solo, visto que ele poderia estar mais propenso à perda de nutrientes e à perda de suas características físicas, que resultariam em perdas financeiras à sua agricultura. E ali nós identificamos, então, Júlia e Gabi, todas as áreas que eram mais propensas e que o núcleo do comitê de bacia deveria prestar mais atenção, dar mais enfoque, realizar atividades de maior preservação daqueles pontos daquela bacia. E vocês também conhecem essa equação e também tiveram algumas experiências nessas atividades, né? Sim. Acho que se tem uma equação que a gente conhece bem é essa. Acho que a minha primeira introdução ao geoprocessamento foi para calcular a USLE. Agora o Júlia nem conta, que ele é o rei da USLE, calculou 300 mil vezes, sabe muito bem como fazer isso. A gente vai... Pode falar. Desde a graduação, né? Na graduação eu entrei achando, meu Deus, eu tenho que aprender inglês, porque sem inglês eu não consigo chegar a lugar nenhum, não consigo um emprego. Mas aí depois a vida, né? Depois que eu aprendi inglês, fazendo aulas, aí chego nem lembro que ano e que semestre da faculdade, tenho que aprender geoprocessamento. Então, voltando a bater naquela tecla, né? O geoprocessamento hoje é uma ferramenta e você, uma hora ou outra, vai precisar. Não importa que grau de conhecimento você vai precisar, mas você vai precisar algum dia trabalhar com isso. Sim, eu acho que quando você pensa assim, nossa, vou calcular a perda de solo. Acho que a última coisa que a pessoa pensa é, nossa, vou ter que calcular no ambiente disso.
É porque, na verdade, as pessoas imaginam que você vai lá no meio do campo coletar a amostrinha de terra. Você vai lá coletar a amostra de solo, assim, no meio do campo, né, Júlia? A gente sabe muito bem como isso é. Mas você também consegue calcular tudo isso por meio de aproximamento com atividades, com alguns simples procedimentos. Se você tiver todos os dados de entrada, com poucas horas você consegue realizar esse procedimento. E aí você que não entendeu muito bem como que tudo isso que eu falei sobre quais as variáveis e como elas estão correlacionadas, nós temos um post lá no nosso Instagram em que nós calculamos, foi até o que eu já havia citado, que nós calculamos passo a passo de como fazer esse procedimento e quais variáveis de entrada que estão relacionadas à equação universal de perda de solo. Júlio, você quer contar um pouquinho sobre o procedimento de aquisição e de manuseio de cada uma dessas variáveis no ambiente GIS? Posso tentar, né? Mas antes eu queria tocar no ponto que você falou, que é o trabalho de campo. Às vezes a gente acha que os produtos de sensoriamento remoto são milagrosos, mas eles precisam de validação também do campo. A gente precisa ir lá no campo, colher amostras, para poder ver se os resultados que a gente gerou no geoprocessamento, eles condizem com a realidade. Enfim. Mas, dentro da equação da USE, nós temos algumas variáveis importantes para o processo erosivo, que é a erosividade, ou seja, qual é o poder da chuva em causar a erosão. Dentro disso, nós temos a erodibilidade do solo, que mede quão suscetível é o solo à erosão. Nós temos solos mais suscetíveis, menos suscetíveis, e tudo isso depende da granulometria. Então, por exemplo, a erodibilidade, para você estimar ela dentro do ambiente de GIS, é claro que você vai poder usar sensores nos satélites. Você vai precisar ir ao campo, fazer uma análise granulométrica, porque a textura do solo é o componente principal para a estimativa da erodibilidade. A outra variável é o comprimento de rampa e a declividade. Isso é facilmente, a gente vai ali no site da SRTM, ou no Serviço Geológico dos Estados Unidos, e baixa o modelo digital de elevação e calcula aí a declividade dentro do próprio ambiente GIS. Lá no Topodata, né? Sim. Isso aí daí tem que preencher as falhas, tem que depois, a partir do preenchimento de falha, calcular então o comprimento de rampa. Sim. Depois nós temos, se eu não me engano, as variáveis que são amortizadoras da erosão, que são as práticas conservacionistas e uso e ocupação do solo. Tudo isso. Você já fez aquele procedimento de classificação dos supervisionados? Sim, eu fiz uma vez na graduação, numa disciplina da graduação. E como foi? Eu fiz tanto a supervisionada como a automática, e a semi-supervisionada. Sim, a gente teve um mini curso na pós também sobre isso, bem interessante. Você quer, talvez os nossos ouvintes não saibam a diferença entre nenhuma das três. Quer comentar pra gente um pouquinho, Gabi? Eu não, pode comentar você. Você é melhor que eu. Conta aí, Júlia, conta aí. Então, a classificação de imagens, ela praticamente é uma comparação de duas imagens. Uma imagem de referência e uma imagem que você quer classificar. E você vai comparando os valores dos pixels. Você pode fazer isso de maneira automática. Existem algoritmos dentro dos ambientes GIS que fazem isso automaticamente. Mas como também você pode fazer isso manualmente ou semi-supervisionado, que é parte manual, parte automática. O semi-supervisionado é mais indicado, né? Porque você ensina o GIS a pensar. Você fala, esse pixel aqui é água.
Aí todos aqueles pixels similares ele vai classificar como A. Esse pixel aqui, ele é pastagem. Então todos os pixels similares ele vai classificar como pastagem. Não é muito recomendado usar o automático, né? Porque muitas vezes o software desconfunde. Mas por isso que hoje a gente também tem semi-supervisionado vai indicar. Da inteligência artificial, né? Que é a aprendizagem de máquina. Então, hoje em dia tem pessoas que usam o aprendizado de máquina para poder fazer essa classificação de imagens. Tanto nessa área de recursos hídricos, como também, por exemplo, para fazer o CAR dentro de uma propriedade, que é o cadastro ambiental rural. Hoje em dia, eu sei de pessoas que estão começando a usar inteligência artificial para poder fazer esse tipo de análise. Que é basicamente a utilização uma conexão entre as próprias imagens de satélite e o software SIG? Sim. Com a aprendizagem de máquina, você vai criando um banco de dados e você vai... Quanto mais você faz as interações, mais a máquina aprende. Então, quanto mais você faz a classificação de imagens, mais ela usa o banco de dados que ela já tem para classificar imagens futuras. A grosso modo, essa é a lógica por trás da inteligência artificial. Entendi. E você então acredita que essa é a grande aposta do futuro na gestão, como uma das alternativas da gestão de recursos hídricos e a gestão da qualidade e a conservação do solo? Olha, tudo indica que sim, está na moda, né? Hoje em dia, você trabalhar com aprendizagem de máquina, tanto em ambientes GIS como usando a linguagem como Python, por exemplo. Né? E eu acredito que seja mais uma ferramenta para ser utilizada, né? Mas esse campo precisa ser explorado bastante ainda, né? É muito novo ainda, né? O pessoal está começando a explorar agora. Mas eu acredito que a integração de linguagens como o Python e o ambiente GIS cada vez mais vai ficar comum. Porque às vezes a gente tem que processar imagens muito pesadas. E o Python facilita nessa questão desse processamento, é muito mais rápido. Nesse contexto, o QGIS acaba tomando um pouco mais de vantagem, né? Porque ele possui como se trata de um software livre e também uma conexão mais viável com o Python, então você consegue manusear e realizar todas as atividades na nuvem, muitas vezes, né? Sim. Inclusive, mas o ArcGIS também tem. Tanto o ArcGIS como o QGIS, eles usam a linguagem Python, né? Então, às vezes, você pode criar uma rotina e pedir para ele processar todo na nuvem. Então, além de processar muito mais rápido, ele não ocupa espaço dentro da memória do seu computador. Essas são algumas das vantagens. Você quer realizar alguma dessas atividades dessa forma? Nós fizemos um curso. A gente fez um curso só, mas assim, realizar sozinhos ainda não. Vocês têm utilizado já o processamento agora nas suas análises quanto à estimativa das vazões com o modelo SWOT, né? Sim, ou a gente está usando um modelo SWOT, que é Soil and Water Assessment Tool, isso? Isso. Que é um modelo hidrológico especializado e a gente usa ele no QGIS. Dentro do QGIS, a gente usa esse modelo para a gente prever, modelar a vazão. Aí, no caso do Julian, por exemplo, ele vai modelar diferentes usos de ocupações para descobrir qual vai ser o resultado de vazão. Aí a gente modela cenários de mudanças climáticas, insere cenários de mudanças climáticas para descobrir qual é a saída, qual é a vazão daquela bacia. Isso tudo para a gente dar suporte ao gerenciamento de recursos hídricos. Então, meio que está tudo envolvido, assim, segurança hídrica, alimentar, energética, que tudo depende de água, né? Sim. Água, então a gente precisa nesse contexto, modelar. Gabi, eu queria até aproveitar para te perguntar mesmo. Você estava falando sobre vulnerabilidade, e eu lembro que no seu TCC você
trabalhou um pouquinho mais sobre a análise de vulnerabilidade de nascentes, não é? Então, você pode me contar um pouquinho mais sobre esse trabalho? Olha, quero falar que meu TCC foi, uns bons quase 10 anos atrás, mas eu lembro muito bem. O meu TCC eu realizei lá na Bacia Experimental do Córrego do Guariroba, que é onde vários grupos de pesquisas monitoram. A gente monitorava a qualidade da água, sedimentos, vazão, águas subterrâneas. Inclusive, eu era do grupo de águas subterrâneas. E desde 2010, esses grupos monitoram essa área. Então, essa área ela tem ótimos dados. E ela é uma área muito importante social e ambientalmente, porque ela abastece quase 50% da capital do Mato Grosso do Sul, que é Campo Grande. O Julian, inclusive, já até falou. Então, assim, o que eu fiz nesse TCC foi cruzar a potenciometria da bacia, que a potenciometria da bacia nada mais é que um mapa que representa a situação dinâmica das águas subterrâneas, ou seja, um mapa de movimentação das águas subterrâneas, com a superfície do terreno. A partir do momento que eu fiz esse cruzamento, eu descobri as nascentes e, através das cheias e das baixas do aquífero, eu pude falar, essa bacia aqui é mais vulnerável, essa bacia não é tão vulnerável. E eu fiz tudo isso, absolutamente tudo em ambiente GIS. Eu usei o QGIS, usei uma imagem ícones, né, de alta resolução, que tinha 1 metro por 1 metro. E depois eu realizei buffer nas nascentes para ver se a área em volta delas estava conservada. O meu TCC foi basicamente todo no ambiente GIS. Apesar de eu fazer várias campanhas na área, eu não utilizei nenhum dos dados da campanha, eu só utilizei dados de geoprocessamento no meu TCC. E você conseguiria fazer isso na mão, de alguma forma? Nossa, jamais. Tanto que a gente tentou procurar pelas nascentes com o GPS na mão, a gente tentou fazer isso, circulando a área de Kombi, porque a gente ia sempre de Kombi, e a gente tentou fazer isso e a gente não conseguiu. E aí perguntava para o fazendeiro, tem uma nascente aqui? Não sei, não tem. Então só foi possível com o geoprocessamento, com o uso do geoprocessamento. E na época você tinha já conhecimento das ferramentas, dominava perfeitamente tudo isso? Ou você foi aprendendo com o tempo, foi engasgando, você tinha feito alguma disciplina na sua graduação? Como é que foi o início da história com o geoprocessamento? Ou você caiu de paraquedas se deparando com essa demanda? Eu meio que caí de paraquedas, né? E aí fui aprendendo, alguns doutorandos e mestrandos que faziam parte do meu grupo de pesquisa foram me ajudando. Mas assim, na época que eu fiz TCC também não tinha Abigel no YouTube, porque se tivesse Abigel no YouTube, eu tenho certeza que eu ia ter feito muito mais rápido do que eu fiz. Mas assim, na nossa graduação, eu e o Julian, nós tivemos 2 matérias relacionadas ao ambiente GIS, né? Que é uma matéria de geoprocessamento e a outra de sensoramento remoto. E essas matérias foram, assim, excelentes para a gente ter base, saber o que é um raster, o que é um vetor, como definir uma projeção, como que eu baixo os dados, como que eu manejo esses dados, como que eu corto, como que eu faço um buffer. Esse tipo de conhecimento básico. Eu confesso que se eu não tivesse esse conhecimento básico, esse TCC jamais teria saído. Então, assim, eu acho que a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul é muito preparada nesse sentido, que tem essas 2 grades maravilhosas, que eu sei que em outras universidades não é tão comum, né? Nós estávamos conversando sobre isso há 2 lives atrás, com a Gabriela também, sua xará. E nós estávamos discutindo sobre a formação dos estudantes relacionada ao geoprocessamento. E nós estávamos entendendo que muitas pessoas não têm acesso a geoprocessamento nas suas grades curriculares e, consequentemente, elas estão defasadas profissionalmente, porque, como a gente está vendo aqui, a gente teve várias ferramentas em que vocês necessitam realizar geoprocessamento, necessitam de atividades envolvendo geoprocessamento, você consegue realizar as suas atividades muito mais rápido, muito mais eficiente, de forma muito mais assertiva, e as pessoas se deparam no mestrado, no doutorado, na própria iniciação científica ainda, na própria disciplina de hidrologia, em que você consegue delimitar uma bacia
e você talvez não pode porque você não teve as experiências, os conceitos relacionados ao geoprocessamento, né? Exatamente, inclusive eu quero fazer um comentário sobre isso, porque eu e o Júlia, nós somos orientados pelo professor Paulo Tarso, lá na UFMS, e ele dava aula de hidrologia para engenharia civil. E todo semestre ele convidava nós, os alunos, para ministrar uma aula sobre delimitação de bacia. E era muito mais difícil ministrar essa aula na engenharia civil, porque eles não tinham base nenhuma no ambiente GIS. A gente chegava lá com o GIS e eles falavam, nossa, o que é isso? O que é um raster? Meu Deus, como esse raster tem informação de elevação? O que eu faço? Ficava um pouco mais perdidos, o que não acontecia no ambiental, que já tinha essa base. Então era muito interessante. E é triste. Mas eles aprendiam. O que é triste também é que as pessoas acreditam que o geoprocessamento está condicionado a algumas profissões específicas, tais como engenheiros ambientais, geógrafos, geólogos, enquanto não é isso, né? Você estava comentando mesmo, a própria engenharia civil, que é um curso, uma profissão extremamente ligada à engenharia ambiental e que você gera recursos hídricos, e as pessoas não têm a mínima noção de como isso pode ser importante. Exatamente. Vamos citar um exemplo. O engenheiro civil para estudar o processo de enchente, por que um lugar está sofrendo com enchentes, ou descobrir até mesmo lugares propensos a enchente. Ele vai ter que fazer isso pessoalmente a campo e de ponto a ponto. Igual nas aulas de topografia, pega o teodolito e vai lá, sendo que da casa dele ele pode baixar a imagem, o modelo de estado de elevação, calcular as cotas e conseguir identificar espacialmente as áreas vulneráveis à enchente, né? Ou até mesmo comprar uma imagem de alta resolução e gastar, em termos de custo, muito menos do que contratar uma equipe de topografia para fazer lá. Que é uma análise básica para o planejamento de recursos hídricos. Você falar, aqui tem inundação, aqui é mais propensa a inundação, você consegue fazer ali da sua casa. Um dia você faz. E às vezes a pessoa não tem essa formação e perde essa oportunidade de otimização de tempo, otimização de tarefas. E de recursos também, né? E de recursos. Todos esses segmentos que você acabou de comentar se traduzem em recursos financeiros. Porque hoje o nosso recurso mais valioso é o nosso tempo. E o geoprocessamento, ele te permite um ganho de tempo. Então, consequentemente, é um ganho financeiro que você está tendo ali, indiretamente, na verdade, diretamente, né? Sem dúvida, demais. Eu queria até mesmo ligar, nós estamos aqui falando sobre conservação da água e do solo, e um dos biomas que não poderíamos deixar de explicitar aqui é o bioma cerrado. E eu queria dar continuidade então, nesse nosso bate-papo sobre conservação da água e do solo, falando então sobre o bioma cerrado. Eu tenho aqui alguns dados que podem introduzir esse tema para a nossa segunda parte da discussão sobre conservação da água e do solo. Aqui nós temos que o cerrado ele é um bioma que cobre 25% do nosso território nacional. E as pessoas muitas vezes não têm nem ideia da dimensão que tem esse bioma cerrado. Então nós temos aqui esse dado de que ele cobre 25%, e ao mesmo tempo ele é responsável por 55% de toda a área agricultável do nosso país. De lá saem mais de 50% da nossa produção de carne animal. E por outro lado, nós temos a dicotomia em que menos de 3% da nossa vegetação natural do cerrado ela está preservada dentro de parques nacionais ou estaduais ou municipais. E aí eu queria perguntar, gente, aonde está então esse descompasso em que é um bioma de uma extensão tão grande, uma importância nacional tão grande, visto que lá estão as grandes nascentes alguns dos nossos maiores rios, e ao mesmo tempo ele é o celeiro mundial na produção de alimentos, seja ela vegetal ou animal, e um descompasso em que apenas 3% dessa área está dentro de uma área de preservação
natural. Como equilibrar tudo isso? Bom, deixa eu comentar com alguns dados extras, né? Porque recentemente eu e o Júlio, a gente publicou um artigo sobre segurança hídrica, a gente fez um panorama geral do Brasil e a gente descobriu vários dados bem interessantes. Por exemplo, o Cerrado, na última década, ele teve a expansão agrícola, as áreas, né, com agricultura quase que dobraram. Então, essa expansão agrícola no Cerrado é algo recente. E principalmente na região que a gente conhece como Mato Piba, né, que é do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E além dessa grande expansão, a gente espera que essa expansão continue. Então, assim, a gente tem que reforçar que o importante é que haja política forte de conservação desses ecossistemas, né, e de incentivo a essas práticas conservacionistas nessa região. Eu acho que o que aconteceu para ser tão pouco conservado foi essa rápida expansão, sem nenhum controle. Tudo bem que sim, a gente precisa aumentar a produção, está aumentando o número de população, precisa aumentar a produção e tudo mais, mas a gente precisa ter um controle. E eu acho que é isso que está faltando nessa expansão agrícola do Cerrado, esse controle, porque ele é um bioma único, ele é muito grande. Eu, Júlia, nascidos no Cerrado, a gente sente na pele, né? A gente sabe como é. Então, assim, eu acho que é falta de uma política forte nesse caso da expansão agrícola, que foi uma expansão desenfreada, ao meu ver. Sim. E às vezes o que acontece no Cerrado atinge outros biomas também, como, por exemplo, o assoreamento da bacia do Baixo Paraguai. Que a nascente do rio Taquari, né, que é o principal afluente do bioma do rio do Paraguai, que é do bioma do Pantanal, ele nasce no Cerrado. E é uma bacia que sofre um forte processo de erosão. Então, às vezes eu me paro para pensar assim, e eu acho que o grande desafio é desconstruir o nosso pensamento colonial. Aquele pensamento que eu descubro uma terra nova, vou lá, pego todos os recursos que me cabem e vou embora para casa. E às vezes a gente esquece que a nossa casa é aqui. Então, o grande vilão é a agricultura? Não. O grande vilão é como a gente faz a agricultura. Porque é possível a gente produzir alimento e, ao mesmo tempo, cuidar do bem daquele recurso que é graças a esse recurso que a gente tem o alimento, que é o solo. Então, será que a gente está cuidando do nosso recurso? Tanto o recurso hídrico como o recurso do solo. Porque, às vezes, a gente planta, depreda toda aquela área e a gente, em vez de recuperar, a gente vai e abre outra fronteira agrícola. E a gente vai ficar nesse processo até quando? Vai chegar no momento que a gente vai ter que parar para pensar. Então, é melhor a gente parar e pensar como a gente está fazendo, como que está correndo essa produção agora, enquanto a gente tem que salvar. É falta de uma política forte de incentivo a práticas conservacionistas, que elas não são monstros. Eu acho que como uma vez o plantio direto foi considerado monstro, as práticas conservacionistas vão ficar cada vez mais comuns. Mas eu espero que isso não demore muito, porque a gente está acabando com os nossos recursos. Inclusive, há estudos, hoje se fala de produção intensiva, né? Ou a produção, integração, lavoura, pecuária, floresta, onde você utiliza uma área muito menor e produz muito mais. Como a Gabriela falou, na época, quando surgiu o plantio direto, foi um período para que se começasse a adotar essa prática realmente no dia a dia dos proprietários rurais. E eu espero que esse processo, com os conhecimentos gerados na academia, consigam chegar no campo
muito mais rápido do que quando surgiu o plantio direto. Inclusive, no mestrado, eu fiz também um estudo, junto com o pessoal da Embrapa, onde eu avaliei diversos usos da agricultura e o impacto na infiltração e nos processos erosivos. E eu investiguei tanto práticas convencionais, monoculturas, como integração lavoura, pecuária e floresta, ou só lavoura e pecuária. E os usos integrados e os usos intensivos, como o roteamento do gado dentro de piquetes, o uso de gramíneas específicas que produzem muito mais e são adaptadas ao nosso clima, tiveram taxas de filtração muito maiores e taxas de erosão muito menores, comparadas à vegetação natural de cerrado. Então, foram resultados assim. É claro que foi a pontinha do iceberg, existe muito mais para ser investigado, mas são resultados que mostram um potencial. E esse potencial que precisa ser investigado com mais detalhe para que se tornem políticas públicas, para que sejam aplicadas no campo. Na verdade, isso também acaba demonstrando o quão pouco a gente sabe sobre as variáveis que efetivamente impactam na conservação da água do solo. A gente tinha, na verdade, essa impressão genérica e populista de que simplesmente era necessário que você replantasse, reflorestasse e recuperasse toda a vegetação para que tudo voltasse ao normal, enquanto não é isso. Sim. E também, às vezes, é o que o proprietário rural sempre fala. Eu faço isso há 20 anos, 30 anos, e sempre deu certo. É aquele medo do novo. Sim. Então, de que forma a gente está fazendo esse conhecimento chegar até eles? Né? É aquele trabalhozinho de formiguinha, né? De convencimento. Porque é muito mais fácil deixar o gado solto no pasto, é aquele pasto pobre. A gente sabe que no cerrado a gente tem um período de estiagem muito grande, né? E com as mudanças climáticas, esse período de estiagem está ficando muito mais intenso e muito mais, com amplitude muito maior, pegando muito mais meses. Então, se a gente continuar fazendo as coisas do jeito que é feito, a gente está muito próximo de chegar num ponto que não tem mais retorno. E já se fala disso, né? Da savanização do bioma cerrado. Seria a desertificação, né, do bioma. A desertificação, porque já é um bioma savânico, né? Vocês, inclusive, estão envolvidos, né, em um projeto de pesquisa sobre segurança hídrica, alimentar e energética nesse bioma, né? Sim, foi desse projeto, inclusive, que surgiu o primeiro estudo de pagamentos por serviços ambientais que o Júlia comentou logo no início da live. Foi com recurso desse projeto que surgiu esse estudo. Porque quando a gente fala em segurança, a gente tem que equilibrar muito bem esse tripé, que é segurança hídrica. Quer comentar um pouquinho mais sobre esse tripé, Júlia? É o Nexus, né? Que também ganhou uma popularidade no meio científico, que é o água, alimento e energia. E hoje também já se fala de água, alimento, energia e serviços ecossistêmicos, que são os bens que é proveniente do funcionamento dos ecossistemas. Se fala em nexo porque todas essas variáveis elas são interconectadas. E a gente tem que estudá-las considerando a relação entre elas. Não adianta a gente estudar uma componente sozinha, sendo que a degradação do recurso hídrico ela impacta diretamente a produção de alimentos, a maneira como é produzido o alimento impacta diretamente no recurso hídrico, que impacta também no setor energético. E, de maneira mais global, a partir do momento que há interferência no funcionamento do ecossistema, a gente também vai perdendo esses benefícios provindos dos ecossistemas, que é a regulação da temperatura, por exemplo, regulação da poluição atmosférica, conforto térmico, tudo isso. Então, o Nexo ele vem
para trazer essa relação entre essas variáveis. Né? E garantir a segurança hídrica, alimentar e energética, você garantir que tem água em qualidade e quantidade suficiente para todos esses pilares. Considerando ainda não só respeitando, claro, os serviços, mas também tendo um foco nas demandas futuras, né? Sim, exatamente, que a gente sabe que tem muita coisa mudando. O clima, a gente percebe que está mudando e a gente tem que levar isso em consideração nas novas políticas de gestão. E isso é algo muito novo que não está sendo levado em consideração. É muito novo assim, eu digo em termos de estudos. No Brasil mesmo é muito novo, tem de 10 anos para cá que as pessoas estudaram mudanças climáticas, quais os efeitos das mudanças climáticas. E tudo é um ciclo, né? A gente tem que pensar que é um ciclo, por exemplo, o ciclo hidrológico. Se eu afeto alguma coisa que afeta a temperatura, vai afetar a precipitação. Afetou a precipitação, vai afetar a quantidade de vazão no rio, vai afetar a infiltração, vai afetar tudo. Então, é uma cadeia, né? A gente tem que respeitar todos os processos. Como é muito comum nós utilizarmos a bacia hidrográfica como limite topográfico, como unidade básica na gestão de um recurso hídrico. E um trabalho que nós realizamos há alguns meses atrás, um trabalho super recente, ainda está em processo de análise pela comunidade científica, em breve nós vamos fazer essa divulgação pública, mas o que nós estávamos trabalhando, eu juntamente com Júlia e a Gabriela e alguns outros colegas nossos aqui da universidade, nós estávamos discutindo sobre qual o impacto da adoção dessa unidade básica de gestão na gestão dos recursos hídricos. Como vocês podem saber, o que é na verdade uma bacia hidrográfica? Nada mais do que uma porção de espaço delimitada topograficamente, em que, como se fosse um resumo, uma gotinha de água que ela caísse dentro daqueles limites, ela escorreria, todas as gotas escorreriam para um ponto único de saída, que é o reservatório de uma bacia. Então, essa adoção como limite topográfico é muito comum, mas nós estamos agora começando a discutir que ela não é a única forma de você gerir uma bacia hidrográfica. E nós temos também, como nós utilizamos, os limites. Como que era a definição do ECI, do ponto de vista do português? A gente define, a bacia hidrográfica, ela costuma definir os limites baseados nos recursos superficiais, né? E o ECI, ele, na verdade, qualquer... Eu esqueci a sigla no português. Eu esqueci a sigla também. É o índice de área efetiva. Índice de área efetiva, isso mesmo. Índice de área efetiva. Essa área efetiva, ela leva... veja só. Então, o que eu estava dizendo é que essa área efetiva, ela leva em consideração, além das águas superficiais, as águas subterrâneas também, que a gente sabe que muitas bacias têm grande contribuição da vazão de base, né, que vem das águas subterrâneas. E isso, muitas vezes, na maioria, é ignorado quando a gente fala em gestão, como a bacia hidrográfica, como unidade de gestão. Exatamente. Então, até quando a gente tenta fazer balanço hídrico, muitas vezes as águas subterrâneas é estimado, né? Aquela porção que sobra do balanço. Sim. Uhum. E aí, nesse trabalho, nós estávamos, então, investigando sobre como a vazão de base, ou seja, as águas subterrâneas, elas estão conectadas. Então, algumas bacias elas estão com área efetiva muito maior do que a sua área superficial, ou seja, uma determinada bacia próxima, aquela bacia topográfica, ela está cedendo ou doando água às suas bacias vizinhas. Então, consequentemente, nós temos que algumas porções de bacias são muito maiores do que aquela topograficamente delimitada, seja no ArcGIS ou no QGIS ou algum outro software SIG. Mas então, como gerir efetivamente as nossas bacias, sendo que nós entendemos que elas subterraneamente estão conectadas? Esse é um dos grandes desafios hoje, né?
Sim, um grande desafio e é um novo contexto também, né? Esse de você considerar essa conexão entre bacias, ou seja, essa área efetiva no lugar da área delimitada topograficamente, é o que a gente chama de área topográfica. Acho que é um desafio, porque é um novo conceito e ainda a gente está estudando sobre, mas é algo que a gente pode evoluir muito. Júlia, já aproveitando para as pessoas conhecerem um pouquinho, a gente deixou as pessoas com um gostinho de quero mais, e você estava contando um pouquinho sobre sobre o seu primeiro projeto de doutorado, depois você contou que você trocou, mas conta um pouquinho mais sobre qual era a sua intenção, quais eram as ferramentas que você ia utilizar, quais eram as imagens, para as pessoas saberem um pouquinho mais e até mesmo terem algumas ideias de projeto para o mestrado, doutorado, para uma iniciação científica e como está relacionada já ao processamento. Então, já avisando de antemão para quem quer fazer pós-graduação, a gente sempre tem que aproveitar a oportunidade que aparece. Nem sempre a gente acaba fazendo aquilo que a gente planeja. A gente tem que ser bem flexível em relação a isso. Porque quando eu entrei no doutorado, eu entrei com um projeto, hoje eu estou fazendo outro. Mas falando especificamente do primeiro, o que eu queria saber, o que eu queria investigar durante o meu doutorado, era o efeito da escala no uso do geoprocessamento dentro da temática da conservação do solo e da água. Ou seja, por exemplo, quando a gente vai mapear a perda de solo de uma bacia usando a equação universal de perda de solo, qual que é o impacto da resolução dos produtos de satélite que eu vou usar dentro da minha estimativa? Ou seja, qual que é o efeito da escala dentro da incerteza daquele produto que eu estou gerando? Dentro de escala de bacia hidrográfica, como escala de bioma ou escala continental, que é o caso do Brasil, que é um país de proporções continentais. Então, basicamente, a minha ideia era isso. Tentar saber qual que é o efeito, qual que é a interferência da escala dentro dessas... da geração desse produto, né? Porque esse tipo de análise, ele está muito ligado ao processo de tomada de decisão dentro da geração de políticas públicas. Então, eu queria estabelecer limiares de resolução para cada estudo. Para dentro de bacias hidrográficas, qual que é a escala mínima para eu ter resultados aceitáveis? Com certeza eu teria que ter uma resolução muito mais refinada desses produtos do que se, por exemplo, eu fosse mapear a perda de solo dentro do cerrado. Então, basicamente, essa era a minha proposta inicial. E daí você ia utilizar quais imagens de satélite? Você já tinha definido quais eram os tipos? Eu não cheguei a me aprofundar muito, porque com menos de um ano eu já troquei de projeto, mas eu pretendia usar vários produtos, como imagens Landsat, principalmente, que é muito usado, como também imagens Modes. E dentro da imagem do Modes, eu queria testar produto, porque o Modes tem produtos específicos, que são processamento dentro dos sensores que o satélite carrega, como evapotranspiração, temperatura. Então, o Modes, diferente do Landsat, já tem esses produtos prontos. Então, seria comparar imagens Landsat com Modes e também com imagens provavelmente adquiridas, com uma resolução de 1 metro ou 10 metros. Então, eu iria trabalhar com vários produtos diferentes. Com escalas espaciais diferentes. Escalas espaciais, quando a gente está falando de imagem de satélite, então se trata de um produto raster. Um produto raster, ele é composto como se fosse literalmente uma imagem, em que se você aproximar muito, você consegue identificar quais são as quadrículas, ou seja, as células mínimas indivisíveis de uma imagem. E essas células possuem uma dimensão espacial. Nesse caso, essa é a sua resolução espacial, como eu estava falando aqui, de 1 metro.
Então, a imagem era composta por milhares, milhões de quadrículas, em que cada quadrícula possuía uma lateral de 1 metro por 1 metro. Entenderam a diferença? Isso Você estava falando sobre resolução espacial. É o que eu chamei de pixel bem no começo da live, quando a gente estava falando sobre o NDVI, né? Exatamente. E então, gente, nós estamos aqui falando sobre as limitações, e agora eu faço um grande questionamento. Quais, então, são as grandes limitações na gestão eficiente dos nossos recursos hídricos e a gestão e a conservação do solo num país que tem dimensões continentais, em que nós temos biomas completamente diferentes, temos características pedológicas, características pluviométricas completamente diferentes? Quais são os grandes desafios que a gente consegue listar hoje como objetos de estudo e de ataque e de avanço nessa conservação da água e do solo? Olha, a pergunta não pode ser difícil, mas a resposta com certeza é complexa. A gente sabe, né, que o Brasil tem dimensões continentais e que tem realidades completamente diferentes. A gente tem um país com realidades completamente diferentes. Então, a gestão de recursos hídricos ela vai depender de várias variáveis, por exemplo, a disponibilidade de água, a qualidade dessa água e de fatores externos, como as forças do clima e também a pressão antrópica, né? Então, assim, apesar da peculiaridade de cada região, a gente tem um ponto comum, que é a governança da água, e ela precisa integrar essas necessidades humanas com as necessidades do ecossistema. E considerando sempre as incertezas climáticas, né, para a gente conseguir avançar no melhor planejamento de recursos hídricos. Então, a gente precisa basicamente de uma gestão participativa e vontade política, que é essencial. Então, a gente precisa o quê? Investimento em saneamento básico, política conservacionista, de resiliência para extremos climáticos. Isso tudo a gente faz como? A gente faz através de estudos. Então, a gente precisa estudar, fazer estudos preliminares, a gente precisa conhecer o Brasil, as diversas áreas do Brasil. E, para isso, a gente precisa o quê? Processar, pegar dados, processar, formular alternativas. Tudo isso com a ajuda do ambiente GIS. Então, assim, é um trabalho árduo, mas é um trabalho possível. Hoje em dia a gente tem muitos dados aí na rede, disponíveis, dados abertos, da ANA, da Agência Nacional de Águas, a gente tem dados de satélites, então a gente consegue fazer estudo preliminar, a gente consegue saber quais são os possíveis cenários, quais são as possíveis alternativas para a gente começar esse planejamento e depois, juntando com a gestão participativa de cada local, contando com a peculiaridade de cada local, a gente consegue chegar lá. Precisa de vontade, muita vontade. E você, Juliana, qual? Estamos aqui para isso. Para conseguir avançar e chegar e elencarmos pelo menos alguns dos desafios e possíveis, talvez, soluções. Ficou até difícil responder depois da Gabriela. Mas assim, eu acho que, complementando a fala da Gabriela, eu acho que uma grande limitação que a gente tem hoje é a falta de dados observados. Assim, tendo um panorama geral do Brasil, a gente tem somente o estado de São Paulo com uma rede de monitoramento assim, extensa. Quanto mais a gente vai para o norte, quanto mais a gente sobe, menos densidade de estações de monitoramento a gente tem. Então, eu acredito que esses dados observados hoje é uma limitação muito grande. E é aí que entra a alternativa do uso do funcionamento remoto. Só que mesmo com o uso do funcionamento remoto, esses dados precisam ser validados. Porque a gente sabe que os produtos de funcionamento remoto têm ali uma incerteza, tem um erro associado. Às vezes a gente vai baixar a imagem, tem uma nuvem bem grande, tampando a nossa bacia inteira. E aí, como a gente faz? Então, a gente não pode esquecer que, além dessa alternativa, que é o uso do funcionamento remoto, a gente precisa de dados observados. A gente precisa daquela pessoa que vai para o campo, vai sofrer todos os intempéries, todas as dificuldades, porque não é fácil,
fazer o trabalho de monitoramento. A gente tem nosso amigo de Maia aí que pode dar um testemunho. É verdade. E eu observo que na academia cada vez entra menos gente disposta a fazer esse tipo de trabalho, porque a gente sabe que é moroso. É mais fácil sentar na minha mesa, entrar lá no site do Serviço Geológico dos Estados Unidos ou no site da Embrapa, baixar. Agora com o Google Earth Engine, eu posso entrar lá, fazer uma rotina, baixar os meus dados, funcionamento remoto, levar para o meu ambiente GIS, pronto, está feito o meu trabalho. Então, eu acho que uma grande limitação que a gente tem hoje, além do tamanho, das proporções do Brasil, das diferenças climáticas, das diferenças sociais, o que a gente precisa investir muito é em dados observados. Só assim a gente vai deixar a nossa tomada de decisão mais robusta. Eu concordo. Mas a gente, assim, que, por exemplo, que está na pesquisa já, a gente pode falar que a gente já está nessa área de pesquisa há mais de 10 anos, né? E eu sinto que melhorou muito. A rede melhorou muito. Antes era muito mais precária, agora a gente tem muito mais acesso, tem muito mais opções, e eu espero que continue assim. Porque só assim a gente consegue fazer pesquisas boas, com robustez, diminuir a incerteza. Isso é um grande gap. Sim, concordo plenamente. Nós elencamos aqui diversas limitações, diversos desafios aqui para a gestão dos nossos recursos hídricos, para a gestão da conservação, na busca da conservação da qualidade, da quantidade de água e da redução dos efeitos erosivos aqui nos nossos diferentes solos. E a pergunta que eu gostaria agora de complementar é: quais são as ferramentas hoje disponíveis que podemos ter? Muitas vezes, muitas pessoas não têm condições de fazer trabalhos em campo. Nós temos aqui uma limitação, às vezes, de recursos, limitação de tempo. Pessoas que estão vindo na pós-graduação, elas muitas vezes trabalham concomitantemente, então elas não conseguem se dedicar integralmente às atividades de mestrado, doutorado, e acabam fazendo uso de tecnologias não in situ, né? Então elas acabam realizando as suas atividades em laboratórios, nos seus próprios lares, muitas vezes agora que estamos vivendo no ambiente de pandemia. Então, quais são as ferramentas, quais são os softwares ou outras análises que podemos utilizar para uma gestão equilibrada dos nossos recursos hídricos e a conservação do solo? Vocês podem conseguir elencar algumas ferramentas, algumas soluções, algumas diretrizes que podemos aconselhar então aos nossos ouvintes sobre esse assunto? Bom, a gente já citou várias aqui, né, durante a live, mas eu acho assim, a gente tem que aproveitar os recursos que estão aí de forma open access, né, de acesso aberto, como, por exemplo, o QGIS, como, por exemplo, diversas imagens de satélites que estão aí, por exemplo, o produto do Topodata, que é um produto com informações topográficas. Aí temos aí o Landsat, aí temos aí o MODES, temos o Dream, temos vários produtos disponíveis e são excelentes para você iniciar no gerenciamento de recursos hídricos. Eu acho assim, você não tem dados observados, tudo bem, você não vai ficar parado, você tem diversas outras formas de fazer isso. E de processar esse dado, de fazer modelagem, tudo você consegue fazer no ambiente GIS, no ambiente Open Access. Tudo bem que o ArcGIS é maravilhoso, mas você consegue fazer sem recurso no Open Access, por exemplo. Se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer, é milagre com pouca coisa. Sim. Até a gente tem o Map Biomas também, excelente, gratuito, de desocupação. Com resolução de 30 metros. Sim, então a gente tem muitas ferramentas para esse Pode contar, Júlia. Que nós temos produtos que são produtos chamados de reanálises. Ou seja, alguém bonzinho foi lá, pegou os dados de sensoriamento remoto, comparou com os dados observados e fez uma correção desses dados. Por exemplo, nós temos os dados do ERA 5, que é uma nova versão do ERA
Eu esqueci o nome da versão antiga do ERA, mas agora é o ERA 5, que são produtos globais. Não tem uma resolução muito refinada, para elas serem muito pequenas, por exemplo, mas ela tem uma resolução que dá para fazer muita coisa. São produtos climáticos, esqueci de falar. E eu estou usando esses produtos no meu doutorado e eles são muito bons. Com certeza, ele tem um desvio dos observados, mas são muito próximos, muito próximos. Tanto é que a gente, muitas vezes, a gente usa esses produtos de reanálise como padrão para comparar outros produtos. Então, eu acho muito interessante essa alternativa que está se construindo por aí. Inclusive até mesmo moldes. Eu já vi bastante estudos que usam os produtos moldes como produtos observados para comparar outros tipos de produtos, outros tipos de resultados. E eu acho, assim como a Gabriela falou, não é desculpa porque a gente não tem dados observados para a gente não fazer algum tipo de estudo. Eu só acho que deve se manter a transparência. Quando a gente apresenta o resultado a alguém, por exemplo, eu sou uma empresa de consultoria ambiental e eu fui contratado para mapear áreas de vulnerabilidade ambiental dentro de uma bacia. Quando eu vou apresentar esses resultados para o meu cliente, eu acho que compete à empresa não somente apresentar os resultados prontos, de maneira milagrosa, olha, é isso aqui, mas eu acho que cabe ao analista ambiental, junto com os resultados, também apresentar uma análise de certeza. Eu usei esses produtos possuem essa incerteza, esses resultados que eu estou apresentando têm uma confiabilidade de quantos por cento, apresentar as limitações, todos os resultados, por mais que a gente use todos os recursos que estão à nossa disposição, todos os resultados, eles vão ter algum tipo de incerteza, todos os resultados vão ter limitações. Então, acho que, com transparência, a gente pode fazer muita coisa, mesmo quando a gente não tem dados observados. Exatamente, muito bem ponderado, Júlia. Nesse ramo ainda de indicar ferramentas, indicar formas de você contribuir com a gestão de recursos hídricos, eu gostaria de fazer até alguns adendos, acrescentando aqui algumas ferramentas, como nós já estamos na própria live de hoje. Nós falamos aqui sobre as diversas equações agrupadas na equação universal de perda de solo. Temos inúmeros modelos que estimam a qualidade e a quantidade em recursos hídricos mediante mudanças climáticas, mediante alterações na vegetação, mediante alterações da pedologia, como é o SWOT e inúmeros outros softwares que estão acoplados ao ambiente SIG. Então, você tem uma variável, uma quantidade muito grande de opções e você consegue sim contribuir nesse ramo de estudo, caso você tenha algum interesse, caso você tenha alguma afinidade com essa temática, e você não necessariamente precisa estar em uma universidade, em um grupo de pesquisa, ou até mesmo na situação em que vivemos de pandemia, se deslocar para realizar atividades in situ de coleta de amostras e monitoramento ambiental em parcelas experimentais, em bacias experimentais, não é, Júlio? Sim. E hoje, com a era da internet, existe muito conteúdo na internet, né? Como a gente está fazendo aqui, que você pontuou. Então, não tem desculpa, gente. Não mesmo. Trabalhar. Tudo é possível. Gabi, comenta um pouquinho sobre o Macrobiomas, que você comentou assim rapidamente, fala do que se trata, o que é possível fazer com ele. O Macrobiomas é uma ferramenta sensacional que eles mapearam, né, o Brasil, o uso e ocupação no Brasil, e é super detalhado, a resolução é muito boa, como a Júlia comentou, é de 30 a 30 metros, e você pode usar o Macrobiomas como sua base para o seu uso e ocupação, para você fazer o uso e ocupação do solo. Por exemplo, você não precisa fazer... dados históricos.
possui dados históricos, verdade, importante salientar. E você não precisa fazer, por exemplo, aquela classificação supervisionada que a gente comentou no começo da live. Você pode simplesmente usar esse produto pronto do NEP Biomas. E é um produto muito bom e eles estão melhorando a cada ano. Sim, se você vai usar, precisa saber o uso e ocupação do seu solo, precisa saber o uso e ocupação da sua área, usa o NEP Biomas sem medo, é muito bom. E eles são super abertos, assim, se você tem dúvida, pode mandar e-mail, é uma plataforma muito legal. É uma ótima dica aí para você que está começando, então, os seus estudos em área de processamento, vai precisar fazer alguma análise simples que envolva, então, uso e ocupação do solo. Fica aqui a dica da nossa live de hoje, você frequentar essa plataforma e lá você já começar a se antenar, porque certamente em alguma análise, seja hidrológica ou ocupacional, você vai precisar, com certeza, de dados de uso e ocupação do solo. Acho que é um dos dados mais comuns, digo assim, né, de utilização em uma análise envolvendo o geoprocessamento. Sem dúvidas. E a gente, inclusive, usou, né? Eu lembrei. Como base para a nossa modelagem. Sim. Eu comentei sobre a plataforma do Google Engine. E essas imagens do NEP Biomas e também produtos Landsat, produtos Molds, está tudo dentro da base de dados do Google. E você entra lá e você consegue até fazer processamento de imagem lá dentro. Que você diminui muito o tempo que você gasta, às vezes, fazendo animação no seu computador. Às vezes, você não tem um computador muito bom. É uma alternativa. Você vai ter que aprender um pouquinho a linguagem, mas tem na internet muitos códigos já pré-prontos que você pode adaptar para o seu caso e fazer algumas análises de imagem dentro do Google. É uma ferramenta muito interessante também. Até mesmo um simples recorte, né? Às vezes você baixa lá para o Brasil inteiro, você quer só para uma pequena área. Às vezes você já faz esse simples recorte ali mesmo na plataforma do Google e depois migra para o seu GIS. Ótima dica também. Bem, gente, estamos aproximando então ao nosso final da nossa live, infelizmente. Mas aí eu gostaria de deixar aqui mais uma vez o meu agradecimento a vocês terem participado e aceitado esse convite da Ambigel hoje de discutirmos sobre esse assunto que é tão importante para a conservação da água e do solo. E gostaria de abrir agora o canal para vocês deixarem um último recadinho sobre esse tema e as suas últimas palavras. Bom, vou falar primeiro aqui, eu sou ansiosa. Eu queria falar que foi um prazer, foi uma delícia ter essa conversa. Eu amo conversar sobre esse assunto. É uma coisa que eu trabalho, que eu gosto, que eu sinto prazer. Eu queria deixar aqui uma divulgaçãozinha breve do meu Twitter, @chiquitogabi, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre as nossas pesquisas. A gente sempre divulga as coisas lá. Eu falo a gente porque, assim, eu, Júlia, de Maga, a gente está sempre publicando junto, escrevendo junto. Então, se quiserem me acompanhar lá no Twitter para ficar ligadinhos, várias pesquisas interessantes. E é isso, eu só tenho a agradecer. Obrigada, Ambigel. Obrigada, de Maga. Obrigada, Júlia. Eu também fico muito lisonjeado pelo convite. Foi uma conversa muito gostosa mesmo. Eu ficaria horas aqui conversando sobre isso. Como a Gabriela disse, né? Às vezes, com o dia a dia da pesquisa, a gente fica, meu Deus, estou de saco cheio, não aguento mais. Mas em momentos assim, a gente vê que a gente lembra o motivo pelo qual a gente escolheu essa profissão. Foi um papo muito gostoso, muito obrigado. Espero ter contribuído, espero ter ajudado muitas pessoas. E também eu tenho Twitter, eu divulgo minhas pesquisas lá, os artigos que a gente publica juntos. É @juliansone. Acho que depois o Timag vai ter no post do Instagram, né? Todas essas informações. Então, se vocês quiserem me seguir, sejam bem-vindos à minha rede social. E obrigado, Timag, obrigado, Ambigel, pelo convite. Olha, e você que está nos acompanhando, siga aqui os meninos e não deixe de comentar aqui embaixo toda dúvida que vocês tiverem, toda sugestão de um tema que os nossos, o Marcos e a Luana estão online nesse momento para responder todas as dúvidas que vocês estão tendo, tá bem?
Não vou estender aqui as perguntas, os questionamentos aos meninos, porque já estamos com o tempo esgotado, mas nós continuaremos online respondendo todas as suas dúvidas e questionamentos, tá bem? Então deixe aqui o seu comentário, deixe aqui a sua sugestão de novos temas. Será um prazer realizarmos novas lives para discutirmos outros assuntos relacionados ao processamento. Meninos, mais uma vez, muito, muito obrigado. Foi um prazer enorme saber vocês aqui. Estou morrendo de saudades e aguardo vocês para outros temas envolvendo o geoprocessamento. Então, já deixo aqui o convite para pensarmos em novos tópicos, novos assuntos, novas temáticas. E será um prazer enorme saber vocês aqui na live da Unigel. Obrigada, Dimago. Obrigada. Gente, até a próxima segunda-feira, viu? E na próxima semana teremos uma nova live no mesmo canal. Então se inscreva aqui no YouTube, ative o sininho, que na próxima segunda teremos uma nova live com o Unigel. Até a próxima, gente!